Boa noite, eu vou falar o tema agora sobre neurologia. Sou residente do terceiro ano da Fundação Milton Rocha. Então, o objetivo dessa apresentação vai ser o quê? Conhecer a anatomia das vias ópticas e dos pares cranianos, o mecanismo de funcionamento dos reflexos pupilares e patologias envolvendo as vias ópticas, pupilas e pares cranianos. Então, para a gente abordar um pouquinho sobre a anatomia, para a gente conhecer como que é formado o nervo óptico, os axônios das células ganglionares unem-se para formar o nervo óptico. Então, são as células ganglionares daquelas camadas da retina que vão formar o nervo óptico. São formados por 1.200.000 células, apresentam um diâmetro de 1,5 milímetros e de comprimento que pode variar entre 35 e 55 milímetros. É dividida em 4 porções: intraocular, que mede em torno de 1 milímetro, intraorbitária, de 20 a 30 milímetros, intracranicular, de 4 a 10 milímetros, e intracraniana, de 10 milímetros. Então, igual a gente falou, o trajeto. Então, a porção intraocular, que é essa porção aqui, ó. Ela é dividida, ela tem em torno de 1 milímetro. Ela é dividida em camada pré-laminar, laminar e pós-laminar. É após a camada da lâmina crivosa laminar que o nervo se torna mielinizado. Antes disso é amielínico. Na região intraorbitária, em torno de 20 a 30 milímetros, a gente já apresenta o nervo. Temos as meninges, que é feito pela dura mater, aracnoide e a pia mater, vasos sanguíneos e septos. Por isso que algumas alterações, a pressão intracraniana vai levar ao edema de papila devido porque a gente apresenta meninges nesses trajetos. Intracranicular, que é em torno de 7 milímetros, que tem uma relação importante com a artéria oftálmica. E a intracraniana, que é em torno de 10 a 16 milímetros, vai atingir o quiasma óptico, que é essa porção daqui, e entrar na cavidade craniana vai entrar na cavidade craniana e após essa parte perde a dura mater. Aí só mantém a aracnode e a pia mater, até perder e manter só a pia mater no final. Então aqui só para a gente ilustrar, né? Aqui na porção intraocular a gente tem a pré-laminar, a laminar e a pós-laminar. Outra coisa que a gente tem que saber que é muito importante, que vocês vão entender lá para frente, a gente tem que dividir a retina em região nasal e temporal. Então, a retina ela é dividida anatomicamente em parte nasal e temporal através de uma linha imaginária, que é essa linha aqui, que é traçada na região da fóvea. As fibras nasais cruzam o quiasma óptico, enquanto as fibras temporais permanecem no mesmo quiasma. Então, sobre o quiasma óptico, o quiasma é formado, então, como a gente falou, pela junção dos dois nervos ópticos, então, das fibras nasais e temporais, e é envolvida pela pia mater. É formado por mais de 2 milhões de axônios. A localização do quiasma, que é esse aqui, ó, a gente tem que ter em mente essa anatomia, porque várias alterações anatômicas, igual a alteração da hipófise, vai levar a uma alteração no quiasma. Então, 80% da população, o quiasma se localiza centralmente, em cima dele, que é em cima da célula túrcica. Então, 10% vão apresentar pré-celar. O que é isso? Localizado anterior à célula túrcica, que assim o trato óptico é cometido antes do quiasma óptico. E 10% da população também pode ser pós-celar, onde está localizado posterior à célula túrcica. Assim, o nervo óptico será cometido primeiro do que o quiasma. Isso aqui cai muito nas questões de CBO, né? Essas localizações. Então, se eu tiver uma alteração no quiasma óptico, o que vai acontecer? Eu vou ter um defeito de campo bitemporais, onde eu vou ter lesão essa é uma lesão aqui, ó, eu vou cometer lesão de fibras nervosas temporais e lesão de fibras nasais do outro olho, contralateral.
Então, aqui a gente tem uma imagem sem alterações anatômicas, onde tem a hipófise, tem o quiasma óptico, e aqui é um tumor levando à compressão do quiasma, né? Uma alteração do quiasma óptico, que vai levar ao defeito no campo bitemporal. Trato óptico. São fibras nasais contralaterais e temporais ipsilaterais. As fibras se projetam para o corpo geniculado lateral, que é o quarto neurônio, e depois para as radiações ópticas. O defeito de campo visual, a gente vai apresentar o quê? Uma hemanopsia homônima. Então, uma lesão das fibras nasais de um olho e lesões de fibras temporais do outro olho. A lesão será aqui, ó, depois do quiasma óptico. O quiasma óptico está aqui, o trato óptico está nessa localização. Radiações ópticas é depois do trato óptico. A gente tem a radiação parietais, que são localizadas nas fibras da retina superior. Então, se eu tiver uma lesão nessas radiações parietais, eu vou ter o quê? Uma quadropsia homônima inferior. Tudo que é superior é ao contrário no campo, ele é inferior no campo visual. Então, por isso que é uma quadropsia homônima inferior. Radiações temporais. Então, ele pega importantes fibras da retina inferior. Então, eu vou apresentar uma alteração em quadropsia homônima superior. E as radiações principais, que é responsável pela área central, superior e inferior da retina. Então, a gente vai ter uma hemanopsia homônima completa, que é como se fosse pegar toda a parte de um campo, superior e inferior. O lobo occipital, né, que é a porção anterior, do lobo occipital, corresponde ao campo visual periférico, e que anatomicamente ele é irrigado pela artéria cerebral posterior. A porção posterior é responsável pela visão macular, que corresponde à área central, e que é irrigado pela artéria cerebral média. Então, na região anterior, a gente vai ter um defeito de campo periférico, né? Já na região posterior, só na região macular que vai ser localizado o defeito no campo visual. Não podemos deixar de falar dos nervos cranianos, né? Então, qualquer paralisia pode acometer os nervos. Aqui a gente tem os principais que a gente vai observar na oftalmologia, seria o óptico, o óculo motor, o troclear. O óculo motor, a localização dele é muito importante. Ele é localizado no mesencéfalo. E tem função o quê? Motora dos músculos reto superior, reto inferior, reto medial e oblíquo inferior. E também levantador da pálpebra superior. E o terceiro nervo, ele tem relação anatômica com artérias comunicantes. Comunicantes posteriores, cerebral anterior e posterior. E caso de aneurisma, eu vou ter uma lesão, eu posso ter uma pitose, eu posso ter uma midrise, porque ele neva o parasimpático. Isso a gente tem que saber identificar, porque é uma urgência oftalmológica, uma urgência médica também, não só oftalmológica, né? Já o troclear, que é o quarto nervo, ele é localizado também no mesencéfalo. Ele tem função motora no músculo oblíquo superior. O abducente, que é o sexto par, é localizado na ponte. Ele tem função motora no reto lateral. E o facial, a maioria dos nervos, algumas alterações no abducente, vai ter junto uma alteração facial. Então, nem sempre, né? Não podemos falar sempre, mas sempre que você observar alguma alteração do sexto par, pode procurar alguma alteração no sétimo par, porque está bem associado. Aqui, só para a gente ilustrar muito rápido, as funções. Então, o reto superior, que é inervado para o terceiro par, o oblíquo superior, que é inervado para o terceiro par,
Aqui tem o reto lateral, que é inervado pelo sexto, o reto medial, né, que é inervado também pelo terceiro par, o oblíquo inferior, que é inervado pelo quarto. E essa figura aqui para a gente ver a importância da relação anatômica, então com a hipófise, como que esses nervos passam perto da hipófise, passam perto da carótida, do plexo simpático interno, né? Então qualquer alteração anatômica, arteriolar, aneurisma, vai ter alteração de nervo. Então a gente tem que pensar também em procurar saber onde que está anatomicamente a lesão. Agora eu vou falar um pouquinho das vias pupilares. Então, o exame da pupila é muito importante. A pupila ela é formada por dois músculos, o músculo dilatador e o músculo de esfíncter. É formado por duas vias, aferente e eferente, que é uma que pode ser simpática e parasimpática. A via eferente, ela tem então no início na retina, onde o reflexo da luz vai atingir o nervo óptico, que vai para o núcleo pré-tectal, que vai para o núcleo Edgner-Weiswald, que é responsável pelo reflexo direto e consensual. Não tem alterações dinâmicas, e sim de resposta. Tá? Vias pupilares. Já a via aferente parasimpática, ela é responsável pela contração pupilar, o esfíncter da pupila. Então, a gente tem já as fibras saem do núcleo de Edgner-Weiswald, vai para o nervo óptico, que vai para o gânglio ciliar, para depois ir para o esfíncter da pupila. Já a via simpática é diferente. Ele é responsável pela dilatação pupilar. Então, faz a dilatação da pupila. É formado pelos 3 neurônios que fazem sinapse com o gânglio cervical superior. Igual a gente falou, uma compressão do terceiro nervo vai ter alteração da pupila, que é uma emergência oftalmológica e médica para a gente saber se o paciente pode estar tendo um aneurisma aí. Vou falar algumas patologias que estão envolvidas a anormalidade das pupilas, que é a anisocoria essencial, que é comum de 20 a 40% dos indivíduos normais, normal em até 0,5 milímetros de diferença no diâmetro entre elas, mantida em diferentes níveis de iluminação e durante a acomodação. Pode oscilar e desaparecer e reaparecer ou até inverter entre os olhos. Pupila amaurótica. O reflexo pupilar direto está ausente no olho afetado, ausência do reflexo consensual no olho contralateral, e o reflexo pupilar direto está normal no olho contralateral, o olho normal, e o reflexo pupilar consensual está normal também no olho afetado. Pupila de Marcus-Gunn, que é o defeito pupilar aferente relativo, que é a lesão em via aferente. A gente tem pode ter lesão, quando a gente tiver essa alteração, pode ter lesão de nervo óptico ou lesões retinianas extensas, lesões quiasmáticas e de trato óptico. Então, quando observar a pupila de Marcus-Gunn, pensar em alguma dessas alterações. Agora eu vou passar um videozinho muito rápido, bem rápido mesmo, onde vocês vão ver onde que está a alteração. Opa, deixa eu tentar aqui. Ó, ele vai jogar, é muito rápido, então... Tá vendo que a pupila, em vez dela fazer miose, ela faz uma midríase? Não sei se foi muito rápido, né? Vou passar de novo para... Olha lá. Ela, em vez de fazer uma miose, ela fez uma midríase. Pupila de Hagley-Robson é uma lesão que ocorre no sistema nervoso simpático, que vai levar à miose, que são pupilas pequenas, desiguais, sem resposta à luz. Quais são as causas dessas pupilas? Tabes dorsalis, outras formas de neurocífise, que é a principal causa, né, que é a neurocífise, encefalite, podemos encontrar também tumor infiltrantes no mesencéfalo. Síndrome de Horner é uma lesão em qualquer local da via simpática. Então, a gente tem a tríade. Olha aqui, ó, pitose,
que acomete o músculo de Miller. Vai ter também o estreitamento da fenda palpebral, miose, ó, anidrose, lesão abaixo do gânglio cervical superior. Pode apresentar também heterocromia congênita ou na infância. E os reflexos motores são normais, não tem nenhuma alteração. Síndrome de Horner. Então, quais são as causas? As causas, pode ser várias causas, né? Então, se ocorrer no primeiro neurônio, que ocorre na medula, se ocorrer aqui, o que eu posso pensar? Posso pensar em um AVC ou um tumor, doença do tronco encefálico. No segundo neurônio, que passa pelo ápice pulmonar, né? O que eu posso pensar? Um tumor de ápice pulmonar, cirurgias tiroidianas, metástases, neuroblastoma, linfoma. No terceiro neurônio, quando já passa no gânglio cervical superior, lá em cima. Pode ter o quê? Lesões em seios cavernosos, doenças carótidas, que é a síndrome dolorosa, dissecção de carótida. E o diagnóstico, para a gente fazer o diagnóstico dessas doenças, eu tenho que abrir mão de alguns exames complementares, que seria o quê? Uma ressonância magnética de crânio, de pescoço, TX de tórax, uma angiorressonância, posso pedir uma angio-TC, um Doppler de carótidas. Pupila tônica. São lesões em gânglio ciliar parasimpático. Você viu que antes a gente só falou do simpático, agora a gente vai começar a falar um pouco dos parasimpáticos. Então, ocorre o quê? Midrise, pupila irregular, sem reação ou com a mínima reação à luz. Ó. Qual a diferença das pupilas? Geralmente é unilateral, acomete mais mulheres jovens. As causas são idiopáticas, traumáticas, infecciosas, neuropatias autônomicas. Ausência de reflexos tendinosos profundos, pupila tônica de AD. Então, o diagnóstico seria também, a gente faz o quê? A gente pega a pilocarpina e dilui ela. Dilui para 0,125%, né, aí que acontece. Pessoas normais, a pupila ela não responde a esse medicamento. Já pessoas com essa alteração, vai responder o medicamento fazendo a miose. Alterações pupilares mais a paralisia oculomotora. Lesão de fibras parasimpáticas. Então, lesão que completa o terceiro nervo oculomotor. Desde que eu estou falando, né? É uma causa de urgência médica e oftalmológica, né? Que vai levar o que? Uma ptose palpebral, uma midrise, restrição de abdução e abaixamento, elevação do olho e paralisia da acomodação. A principal causa, que é isso aqui, é um aneurisma. Aí só.